Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando seguimento aos nossos estudos, o Espiritismo na Arte, com o nosso querido Leon Denis, inspiração dos nossos dias. E essa rádio também, né, Tete, que foi criada para iluminar consciências. Quanto tempo mesmo ela tem nesse trabalho grandioso? Há 11 anos, a Rádio Brasil Espírita presta um grande auxílio espiritual aos ouvintes, iluminando suas consciências, porque é uma programação em ritmo de grande profusão amorosa. Imagina, sai um apresentador, entra outro apresentador, e são assuntos diversificados sobre a palavra de Jesus. Então, é pura bondade. É pura bondade. E a semana passada nós falamos de Chitãozinho e Chororó, e por pouco a gente não fez um chororô de tão emocionada que ficamos com as músicas dele. Examinamos 3 músicas de sucesso. Com Fio de Cabelo, nós falamos da separação e da morte na visão espírita. E na beleza da poesia da música Evidências, as máscaras que nós utilizamos para nos subornar e também fazer chantagem emocional com o ser que nos deixou, nos abandonou, etc. e tal. Da poesia O Rancho Fundo, convivemos com as boas lembranças e nós discutimos sobre a questão de viver do passado. Quantas pessoas ficam, porque no meu tempo era assim, no meu tempo era assim, era assado, e nada disso faz com que a gente cresça espiritualmente. E hoje nós falaremos um pouquinho do folclore da região sul, porque nós vamos finalizar já praticamente a região sul, e depois nós vamos pegar autores diversos do Brasil, daqueles grandes que não dá para juntar com mais nenhum, né, Tetê? E também vamos falar da sua poeta mais famosa, poeta do Sul mais famosa. Primeiro vamos falar das lendas. Começa aí, Cetê, da lenda, do Isso, folclore. vamos lá. Saci, um dos principais personagens do folclore brasileiro e da região sul, é o Saci. Surgiu entre tribos indígenas que ficavam na região sul do Brasil, por volta do século XVIII. No sul, ele é representado como um menino moreno e utiliza uma carapuça vermelha e tem apenas uma perna. Além disso, é representado fumando cachimbo. E, segundo a lenda, para capturá-lo é necessário pegar a carapuça para escondê-la. Também tem uma outra lenda, que para você pegar o saci, você tem que botar uma garrafa de vidro e esperar que ele vá lá, porque ele é muito curioso. Quando ele vá, você capta ele na garrafa e fecha. Ai, que bonitinho. Ele é É. um parceiro. O nosso saci, na realidade, seria o quê? Uma miscelânea dessa criançada que adora fazer arte. Que coisa mais linda, né? Então, É, o Saci Pererê, ele é muito querido por todos nós, não é isso mesmo? e foi imortalizado pelo Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato, com aquele sítio do Pica-Pau Amarelo, Ah, que nós que já bonito. falamos sobre ele, imortalizou essa figura do Saci Pererê, esse negrinho arteiro, com cachimbo na boca, com uma perninha só. Ele imortalizou esse folclore. Tem também aquele curupira, que tem aqueles pezinhos para trás, né, virado para trás, o boitatá, que é um monstro em forma de cobra, e o negrinho do pastoreiro, que é muito bonita a lenda do negrinho do pastoreiro também. É, Além e, disso, é. E também, Leilinha, só para complementar, que a gente andou pesquisando, tem também a lenda da gralha negra. A gralha negra
ela é um pássaro típico do Paraná. Então, ela espalha sementes de araucárias. E diz que quando Jesus estava vendo qual seria a vegetação a ser colocada ali no Paraná, ela pegava sabiamente as sementes e ela ia proliferando aquela vegetação que já existia, bem longínqua, né? Então, ele ficou tão agradecido daquela árvore estar trabalhando junto com ele, que ao invés de ser a gralha negra, ele lhe presenteou com um tom azulado do céu. Olha que coisa mais linda. Lindo Então, mesmo. é um pássaro muito assim agraciado pelo pessoal do Paraná, o pessoal gosta muito. Além de tudo, seu piado é muito bonito. Os índios imitavam o piado da gralha negra, e agora ela tem tons azulados, devido ao quê? O amor de... Não foi de Jesus, desculpe, foi de Deus, quando Deus estava colocando Aham. a vegetação no Paraná. Então, foi isso. É muito lindo, né? Muito lindo. Nós temos também no sul o famoso churrasco, né? Todo Oh, gaúcho adora um churrasco, e o chimarrão, e vários heróis e heroínas do sul, tais como Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, Bento Gonçalves, tudo isso naquela famosa Guerra dos Farrapos. Então, a região sul tem muita coisa para ser lembrada, tem um folclore rico, tem uma comida rica, tem uma ambiência maravilhosa. Quem conhece algumas cidades do sul do Brasil sabe que nós estamos falando de um país desenvolvido, porque lá, como foram imigrantes europeus que se instalaram no sul, e o clima mais ameno proporcionou uma organização melhor dessa região, né? Dessa região sulina, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos homenagear a grande poeta, na minha opinião, e a mais famosa da região sul, que é Adriana Calcanhoto. Ô mulher bonita, corajosa, uma mulher homossexual, né, uma lésbica. Adriana da Cunha Cacanhoto é uma cantora, compositora, intérprete, instrumentista, produtora musical, arranjadora, escritora e ilustradora brasileira, além de atuar como professora e ser a embaixatriz da Universidade de Coimbra, em Portugal. Falar sobre Adriana é falar sobre a música que ela até hoje compõe, que são maravilhosas. Nós destacamos três para a gente refletir, assim, falar dos seus ensinamentos na música na visão espírita, na nossa visão espírita, né? A primeira que nós vamos falar se chama Maresia, que também ela coloca entre parênteses, ah, se eu fosse um marinheiro, que aí a gente pode falar do desejo de estar em outro lugar. Começa aí, Tetê. o meu amor me deixou, levou minha identidade. Não sei mais bem onde estou, nem onde há realidade. Ah, se eu fosse marinheiro, né? Era eu quem tinha partido, mas meu coração, ligeiro, não se teria partido, ou se partisse, colava. Com cola de maresia, eu amava e desamava. Eu intercalei porque a interpretação é muito peculiar, não é fácil essa música, meus Não, amigos. não, é Não muito é linda, fácil, né? é linda. Continua, Leilinha. Sem peso e com poesia. Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce o meu lar, não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar, leste, oeste, norte, sul, onde o homem se situa,
quando o sol sobre o azul ou quando no mar a lua. Não buscaria conforto, nem juntaria dinheiro, um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro, não pensaria em dinheiro, um amor em cada porto. Ah, se eu fosse um marinheiro. Então, olha que interessante essa poesia de Adriana Calcanhoto, que ela sempre canta com seu violão, com aquela vozinha meiga, a voz mais linda, suave, que nos enleva, na verdade, né? Então, quando ela fala, o meu amor me deixou, levou minha identidade, não sei mais bem onde estou, nem onde há realidade. Então, assim, numa separação, novamente o poeta falando, né, como a gente perde a identidade quando você caminha muito tempo com uma pessoa e depois rompe aquele relacionamento. E pode ser falado também com relação ao jovem quando precisa largar a sua família e ele vai começar uma nova identidade, não mais de filho, porque a gente tem várias personalidades, né, Tetê? Quando você está com o pai e a mãe, você se sente assim, tão abrigada, tão acolhida, tão protegida, mas quando você sai fora da sua mãe, você tem que assumir uma personalidade mais de atitude, você precisa tomar atitude, tomar as rédeas do seu destino, tomar decisões. Então, quando ela fala de se eu fosse um marinheiro, é como se a gente pudesse ter essa vida de aventura, essa vida de ter muitos portos, de estar indo de porto em porto. E, na verdade, a vida não é assim, né, Tetê? Fala aí um pouco. A vida até que já foi assim, se a gente pensar na nossa adolescência, na mente da gente, a gente vive de porto em porto. Quantas vezes a gente se apaixona e desapaixona rapidinho? O chamado amor platônico. Muito bom, né? Porque o amor platônico, você vivencia e não sofre. Você mesmo termina e vai embora. Então, você vivencia, sim, um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro. A verdade é que a nossa adolescência, e digo mais, hoje sim, ainda há jovens que têm um amor em cada porto na mente, porque hoje há um bloqueio, talvez, devido a essa facilitação das redes sociais, das pessoas não se permitirem conhecer, não se permitirem conhecer e não gostar, porque a gente era bem assim, a gente conhecia, não gostava, não ia além, porque tinha honestidade bastante naquele nosso tempo que não está tão lá atrás, não. Se você falar de 50 anos atrás, a gente não tinha, nem pensava que nós estaríamos fazendo um programa ao vivo do nosso computador ou do nosso mini computador, que é o celular. Mas passou tão rápido. E o que passa rápido é para a gente aproveitar as facilitações que nos colocam para que a gente consiga ir em frente e lidar melhor com as nossas emoções. Talvez seria esse caminhar de um amor em porto e você não parar ali achando que sua vida tinha terminado, porque o amor daquele porto não deu certo. Vamos de porto em porto galgando a nossa evolução, gente. Talvez não é o caminho é o caminho da tua verdade que vai te libertar. Como também falou a Leilinha no programa passado, e que eu amei, que ela disse assim: faça das suas algemas a sua alma gêmea. Joana de Ângeles. Eu amei isso, eu digo, vou levar para a vida. É verdade. Então a TT focou num ponto que eu também nem havia pensado, porque aqui é tudo muito natural. A gente pega a música e estamos compartilhando a nossa experiência. E aí a questão de estar de porto em porto, a gente pode examinar também como as reencarnações.
uma primeira encarnação, uma segunda reencarnação, e às vezes numa vida só, meus irmãos. Outro dia foi minha filha que me deu esse toque. Ela disse assim: às vezes numa vida só você tem como se fosse várias reencarnações, porque você modifica a sua personalidade, né? Você tem várias personalidades de acordo com as suas vivências. Diante do seu chefe, você é uma, quando você é patrão, você é outra, quando você é filho, você é outra, quando você é irmão, você é outra, embora seja uma pessoa só. Mas nós não temos que examinar só uma música. Nós destacamos também a música que ela chamou de Mentiras, em que ela diz assim: nada ficou no lugar. Parece que eu escuto a vozinha dela falando, nada ficou no lugar, né? Eu quero quebrar essas xícaras. Mas aí, como eu não sei cantar a música dela, nem tenho voz para tanto, nós vamos declamar. Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar no seu jogo. Eu já arranhei os seus discos, que é para ver se você volta. Que é para ver se você volta. Fala aí, Tetê. Que é Que é para pra... ver se você vem, que é para ver se você olha para mim. Aí ela continua: nada ficou no lugar. Eu quero entregar suas mentiras. Eu vou invadir sua aula. Queria falar sua língua. Eu vou publicar seus segredos. Eu vou mergulhar sua guia. Eu vou derramar nos seus planos o resto da minha alegria. que é para ver se você volta, que é para ver se você vem, que é para ver se você olha para mim, que é para ver se você volta, que é para ver se você vem, que é para ver se você olha para mim. Então é igual essas crianças birrentas que ficam esperneando, fica esperneando e berrando bem alto para ver se a mãe dá atenção, né? Isso é uma própria atitude infantil, mas nós temos essa criança livre dentro. Às vezes a gente fala assim, como o Paulo de Tarso falou, né? Quando eu era criança, eu agia como criança, eu pensava como criança, e agora que eu sou adulto, eu não posso já me dar mais esse luxo. A única forma da gente permitir a criança livre é assim, através da poesia e da música, onde ela coloca uma verdadeira criança berrando aqui, dizendo: nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras. Ou seja, o homem foi embora, ou a mulher foi embora, não importa. Ela quer fazer uma ruaça para ver se ela chama atenção daquele que a abandonou, né? Assim, é muito interessante ter essa criança livre que existe dentro de cada um de nós e que a gente vivencia muito nas nossas meditações, quando a gente, no final, se permite dançar, cantar, abraçar, né? Assim, fala um pouco dessa criança livre que precisa, de vez em quando, ser libertada, né? Essa criança livre, quando a gente está muito sentindo uma pressão no peito, o que que a gente faz? A gente tem que movimentar o corpo. A verdade é essa. Porque as danças circulares, elas estão tanto no nosso inconsciente. Porque a gente, quando era criança, a gente se libertava dançando roda. Lembro que à noite eu saía da minha casa, ia brincar com minhas amigas, meus amigos, e terminávamos sempre em ciranda de roda. E ciranda de roda é uma dança que parece que nos cura. A verdade é essa. Qualquer movimento circular que você fizer, se você tiver com saia, calça, bermuda,
Dê uma circulada, uma girada no teu corpo para você ver como você vai se sentir em libertação. Porque, como a gente falou no programa anterior com a nossa querida Aninha Valverde, a dança é a palavra e movimento dentro do teu ser. E nossa criança, que sempre está conosco, não importa se a TT está hoje com 50, 60, 70, eu sempre vou me lembrar daquela Tereza Cristina, pequenininha, que adorava sair para brincar de roda, movimentar o corpo. Por que que a criança, em vez de andar, ela pula, Leila? Ela não pula? A criança, ela Aham, pula. Lembra? Lembra das tuas netinhas, quando elas eram menores, ou mesmo o Santi? Eles não andam, eles saltitam, é uma coisa assim absurda, porque eles têm uma energia, uma alegria em viver, e aquilo é parece que aquele verdade. movimento transcende. Então, a gente, se a gente fizer isso, ó, fechar em concha, a gente vai sentir bem triste. Se a gente expandir, botar os ombros para trás, levantar e dizer, ai, não, estou melhorando. Anda, sobe escada, desce escada, tira a chinela do pé, vai pisar na terra, se não tiver terra, serve um chão de concreto, contanto que você sinta que você está movimentando. E a tua criança, ela vai vibrar, porque é essa criança que a gente fala, que ela guarda o teu melhor pedaço. Quando a gente está. Se a gente envelhecer, literalmente, no sentido da palavra, envelhecer, que é você se fechar em si mesmo e não expandir para a tua criança, aí você vai ficar um velho, no sentido literal da palavra. Agora, se a gente envelhecer com esse saltitar da criança, com essa vontade de sempre estar com descobertas novas. Ah, eu não sei bordar, vai bordar. Ah, eu não sei mexer direito no computador nesse programa. Começa a fazer o curso. Não sei fazer poesia. Faça, vivencie a poesia. Faça essa brincadeira de trocadilho que a nossa querida Adriana faz aqui. Eu imaginei quando ela diz assim, eu vou riscar os seus discos. Eu disse, nossa, naquele tempo do long play, o LP, a gente passava uma flanela para não arranhar. A agulha tinha que ser a mais perfeita que a gente pudesse ter. Eu digo, imagina arranhar um disco de faixa a faixa. Era a morte, né? É um protesto lindo de criança, né? Mas nós temos que mudar de música Vamos agora. lá, vamos lá. Devolva-me é essa música Linda. que ela fala. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. Rasgue as minhas cartas e não me Não me procure procure mais. mais. Assim Assim será será um melhor, meu bem. O retrato. retrato. Essa música não era da Wanderleia? O Não, a Vanderléia retrato. cantava, mas é dela. Então, é de quem? É da Calcanhoto. Pelo menos na pesquisa que eu fiz, ela é a autora dessa música. É O mesmo? retrato que eu te dei, o retrato que eu te dei, ainda tem, não sei. Mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz, junto do seu novo rabo. Engraçado, eu sempre que vi a Adriana cantando essa música, eu me reporto à Jovem Guarda. Agora, Aham. uma pergunta que não quer calar. Neuzinha, oráculo da Rádio Brasil Espírita. Veja de quem é, devolva-me aí para a gente tirar a dúvida agora. Calcanhoto é muito moderna, né? Mas É, ela é contemporânea. Eu fui pesquisar e na lista de música dela, de composição dela, tá esse Devolva-me. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais, assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. A gente cantava isso com a Jovem Guarda, mas eu me surpreendi e eu ainda fui assim buscar se realmente era da Cacanhoto. E
pelo Google está dizendo que é dela, mas a gente pode confirmar, tá, meus irmãos? Porque a Calcanhoto é muito mais jovem do que essa turma. Eu acho que Muito. a Adriana Calcanhoto hoje deve ter em torno de 50 anos, né? É, E a deve ser. Vanderleia cantava isso há bem tempo atrás. Não sei se já tem mais de 50 anos, né, Tetê? Tem. Não, então por isso que eu fiquei assim, porque eu achei que fosse uma regravação, mas tudo bem. Vamos ver o que que essa música quer nos falar, Leilinha. Vamos. Rasga as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor. Então, nessa música, o autor, digamos, o personagem, já está mais determinado. Chegou, parou, não precisa me procurar mais. Mas se você tiver algum retrato meu, por favor, me devolva tudo. Só não pode devolver o tempo que eu perdi com você, mas o resto tudo pode ser devolvido, né? Eu quero que você seja muito feliz com seu novo parceiro. Rasgue minhas cartas, não me procure mais. O retrato que eu te dei, se ainda não tem, não sei, mas se tiver, pode fazer o favor de me devolver ou então rasgar tudo. Interessante que mesmo essa poesia não tem a complexidade das poesias da Calcanhoto, mas ela com certeza gravou essa música Gravou. por, Ela gravou. porque estava relacionado com as Não, ela músicas dela. gravou sim, mas eu acho que não é da autoria dela, porque depois a gente vai até ver isso. Agora me veio à mente, sabe quem cantando essa música? A. Oh, meu Deus, qual era o nome dela? Não era Evinha, não. Ela é aquela outra da Jovem Guarda. Esqueci agora o nome dela. Não é Vanderleia, não? Ah, não, aquela outra moreninha, Aquela né? moreninha, tinha o cabelo preto, que era É, bonitinha também. é, Esqueci o nome dela. Porque era ela que cantava toda. O tempo da Jovem Guarda, gente, eu era criança, tiete da Jovem Guarda, fala sério. Eu devia ter 5, 6 anos, eu ia ver o Diamante Cor-de-Rosa do Roberto Carlos no cinema, que minha mãe era super fã, me levava. mas Então, era muito bom mesmo. era muito bom, né? Agora Era ela canta, romântico. claro. Ela canta numa outra entonação, porque você vê, o retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva. É do tempo que a gente dava foto para o namorado ou namorada e pedia tudo. Imagina, É né? verdade, essa música é bem velha. Que hoje em dia não tem mais isso não, né? Hoje em dia foto no celular de tudo quanto é jeito, É, então exatamente. não tem jeito dessa música ser da Adriana Calcanhoto, não, até porque não tem a complexidade de rima que ela utiliza, não tem o É, estilo dela, né? Então, meus irmãos, nós estamos finalizando o nosso programa de hoje com muita alegria. Gostaríamos que vocês compartilhassem os programas, porque esse programa desse ano de 2022, nós fizemos todos os programas em homenagem ao nosso querido Brasil, na inspiração de. Ela botou Lilia Napp, que é a é a Lília da Lília e Lino, era a dupla de irmãos, eu lembro dela. isso, mas Verdade, ela não boa, era Neuzinha. moreninha, não, ela era lourinha, então. É, a Lourinha, a Lília, lembra dela? De cabelo assim, anelado, eu lembro dela, verdade. Que cantava essa música de parceria, né? O irmão, Com a Lília e Leno. Lília e Leno, é isso mesmo. É, boa! E a Eita, Calcanhoto interpretou, né, com a bela voz dela, Devolva-me, com certeza. Maravilhosa. maravilhosa. Então, meus irmãos, muito obrigado pela atenção dispensada. Compartilhe os nossos programas, qualquer um da Rádio Brasil Espírita, como a TT falou, é uma multiplicidade de programas tão grande, de tantas pessoas interessantíssimas, que vale a pena a gente compartilhar e ajudar essa rádio. Em parceria com Renato Barros, que na época era seu namorado. Olha que Ok. bonitinho. Então, foi a Então, Lívia e o Renato Barros que fizeram Devolva-me. Esse programa é muito bom, porque aqui a gente tira as dúvidas na hora. até o nosso próximo encontro. Você despede aí também, Tete. Até o Tá, nosso querida. próximo encontro, se Deus quiser.
Olha, e o Espiritismo na Arte, de Leon Denis, sempre é um livro de cabeceira para quem é amante da arte. A arte de viver está aqui, meus irmãos. Procurem, leiam e tirem as dúvidas, porque tem muitos programas a respeito disso, porque é o livro que dá base, que a Leilinha se baseia e iniciou esse maravilhoso programa na Rádio Brasil Espírita. Fiquem com Deus e até mais ver, se Deus quiser.